John Smith teria sido um norte-americano que nasceu em 1941 e se formou no Colégio Militar em 1960. Depois, teria servido na Força Aérea dos Estados Unidos no conflito do Vietnã e se tornou um piloto respeitado entre os militares. Todo o seu currículo acabou lhe rendendo uma vaga de astronauta na década de 70, porém John não teria sido qualquer astronauta, mas sim um responsável por um programa secreto. É fato que, principalmente na década de 60, os Estados Unidos tiveram vários programas secretos que depois foram liberados ao público, que consistiam em interceptar satélites espiões da União Soviética. Mas no caso de John, a sua missão era ainda mais especial, pois em outubro de 1973 ele teria sido lançado ao espaço a bordo de uma espaçonave que se assemelhava muito a um satélite comum. Isso porque o objetivo era que ninguém soubesse o que estava acontecendo e nem que existia um astronauta ali a bordo. A missão de John era encontrar satélites inimigos e destruí-los. Porém, durante sua missão, algo deu errado e os seus sistemas de orientação e manobrabilidade simplesmente falharam. A causa foi uma área com índices elevados de radiação em torno da Terra, algo que não pôde ser explicado pelos cientistas na época. O fato é que, apesar dos esforços da NASA em tentar salvar John, infelizmente as falhas em sua espaçonave acabaram fazendo ele se perder no espaço. A NASA, obviamente, encobriu tudo e escondeu tanto a missão quanto a existência de John Smith como um astronauta. E John foi apenas dado como uma vítima de um acidente durante um treinamento militar com um caça. Porém, 27 anos depois, no ano 2000, astrônomos amadores teriam encontrado um objeto estranho orbitando a Terra a cerca de 470 quilômetros de altura. Para quem não sabe, os satélites ficam na chamada órbita baixa da Terra, que é uma faixa entre 350 e 2.000 quilômetros de altura, apesar de que a maioria dos satélites não costuma ultrapassar os 1.400 quilômetros. A NASA foi notificada e, ao verificarem o objeto, viram que se parecia muito com uma espaçonave usada para missões secretas nos anos 70. Eles conseguiram recuperar a espaçonave e, quando abriram, lá estava John Smith, vivo, mesmo após quase 3 décadas perdido no espaço. John foi levado às pressas para ser tratado por médicos e foi verificado que ele estava em um estado de animação suspensa, ou seja, é uma espécie de sono induzido. Exames médicos também mostraram que John estava diferente, pois seu coração, que era ligeiramente mais para a direita do que as pessoas normais, estava no local correto. Suas costelas, que tinham evidências de fraturas que ele havia sofrido durante o conflito do Vietnã, não existiam mais. Marcas, manchas e cicatrizes que John tinha desde muito novo também haviam desaparecido. Era como se, de alguma forma, alguém tivesse consertado o corpo dele. Ao vasculharem dentro da espaçonave, também encontraram o diário de John, que faltava 50 páginas, e das que sobraram, 24 tinham apenas símbolos escritos que lembravam muito hieróglifos. John, aos poucos, se recuperou e finalmente acordou e ficou lúcido o suficiente para conseguir conversar. Ele disse que não se lembrava de nada que havia acontecido com ele e nem fazia ideia de que esteve 3 décadas perdido no espaço. Obviamente, os médicos e cientistas da NASA tinham muitas perguntas e muitas coisas para investigar, pois como John teria sobrevivido esse tempo todo sem oxigênio? Como se alimentou e se hidratou? E como ele conseguiu ter seu corpo restaurado daquela forma? Era uma oportunidade única de poder estudar de perto todas aquelas anomalias, mas infelizmente a equipe responsável por John não teve a oportunidade de avançar em mais pesquisas. Isso porque, no dia seguinte, John havia simplesmente desaparecido. Havia uma equipe de segurança no complexo onde John estava e ninguém o viu sair. As câmeras também não mostraram John saindo do prédio. Era como se ele tivesse simplesmente evaporado ali mesmo, na cama do hospital. A NASA, juntamente com outras autoridades, resolveram novamente então abafar o caso e eliminar esse incidente da história. Obviamente que não há como saber se toda essa história é apenas uma lenda ou se foi um acontecimento bizarro que acabou vazando. Por isso, não dá para considerar este acontecimento como algo que de fato aconteceu. Mas caso tenha acontecido, foi algo realmente estranho. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.